Povo de Deus, gente abençoada, mais uma vez aqui no nosso programa ADCast, missionário irmão Jonathan, aqui da Assembleia de Deus de Coronel Freitas. Quero cumprimentar você, meu amigo, meu irmão, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar. Eu tenho mais uma vez uma palavra de Deus, um conselho, uma direção talvez aí para a sua vida aí espiritual, para o seu ministério, para a sua jornada, e eu tenho certeza que Deus será glorificado. Lucas 5 diz assim, o verso 1 somente: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo hoje dias difíceis. Pessoas estão usando o cenário religioso, o meio evangélico, e para piorar, pessoas estão usando as escrituras e a palavra de Deus para manipular a igreja, manipular os liderados, manipular os irmãos, manipular o cenário religioso de uma forma geral. E nós temos como nos proteger, nós temos como nos blindar, nós temos como responder a essas ameaças que infelizmente nos rodeiam todos os dias, através das redes sociais, das mídias digitais, YouTube, Facebook, Instagram e outras. E nós temos que atentar para a palavra de Deus como ela é, de acordo com os princípios e os seus preceitos. Alguns dias atrás eu postei uma frase em minhas redes sociais. Muitas pessoas me chamaram, muitas pessoas vieram falar comigo por causa dela, quando eu escrevi dizendo que nós ouvimos muito, Deus mandou dizer, e muito pouco assim está escrito. A realidade é essa, a manipulação está aí, visível para quem quiser olhar, para quem quiser ver. Pessoas estão usando a espiritualidade, estão usando os dons espirituais, e eu creio nos dons espirituais, até porque eu sou assembleiano, pentecostal, creio na continuidade dos dons espirituais e não acredito que se cessou. Mas nós temos que cuidar, porque muitas pessoas, baseado na emoção, baseado na sua ideia de como funciona a questão dos dons ministeriais e espirituais, estão manipulando a igreja, manipulando grupos religiosos e por aí vai, e pessoas de uma forma geral na internet. E se você observar Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, quando o diabo faz propostas a Jesus no deserto, as 3 propostas que você conhece muito bem, você vai notar que Jesus em nenhum momento, Jesus usou o seu próprio nome para expulsar o diabo diante daquelas propostas. Mas as escrituras vão dizer que ele usou a palavra. Ele disse, está escrito. Ele disse, assim está escrito, e citou os textos que estão registrados na Bíblia Sagrada. Para nossa compreensão aqui rápido, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos aplicar a nossa vida, nós precisamos ter uma vida espiritual voltada à palavra de Deus para podermos nos defender dos ventos de doutrina, para nos defender de tudo aquilo que pessoas estão usando para tentar ferir a nossa espiritualidade. Tudo aquilo que muitas pessoas sem noção e sem entendimento estão usando para tentar se vangloriar e subir na vida. Aqui nós temos um texto em Lucas 5, verso 1, que Jesus, quando está ali formando a sua escola apostólica, ele vai chamar Pedro. E quando ele está indo para o lago de Genezaré chamar Pedro, a Bíblia diz que uma grande multidão o cerca. Uma grande multidão o cerca. Aquela multidão, volta e meia, eu já preguei essa mensagem, muitas pessoas já me ouviram falar, mas eu preciso falar isso aqui novamente. A multidão cerca Jesus não por causa de benefício. A multidão cerca Jesus não por causa daquilo que ele pode fazer. A multidão cerca Jesus não por aquilo que ele pode fazer acontecer. Mas eles estão ali por aquilo que Jesus é, o Verbo encarnado. As multidões que estão acompanhando Jesus ali, o texto diz aqui que eles estão apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Isso me chama a atenção e isso quase todos os dias me constrange, porque nós temos aqui não uma, não duas, não centenas, mas muita gente que tem tudo em comum. Da mesma forma que você lê em Atos, capítulo de número 3 em diante, quando a igreja primitiva está sendo levantada, estão dando seus primeiros passos dentro do cristianismo, você vai observar que
o autor lucano de Atos, ele vai dizer que eles tinham tudo em comum, partilhavam o pão de casa em casa, iam para o templo todos os dias, mas principalmente eles davam ouvido à palavra de Deus. Como é importante nós amarmos a palavra. Como é importante nós entendermos que a verdadeira felicidade do homem está baseada naquilo que ele evita e naquilo que ele faz. E de acordo com o Salmo 1, o Salmo de Davi, uma das coisas que o cristão faz está entrelaçado dentro do princípio da leitura, da meditação e da aplicação da palavra de Deus à sua vida. O apóstolo João, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 3, se não me foge a memória, você vai ler lá mais ou menos assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que as guarda, ou aquele que pratica. A palavra de Deus, ela deve ser aplicada, lida, guardada, reverenciada, temida. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é inefável. Ela é a palavra de Deus, os preceitos, os princípios que regem a nossa vida, que determina os limites para nós vivermos aqui, está na palavra. Os princípios que diz respeito a você como um patrão, está na palavra. Os princípios que determinam e regem você como marido, você como esposo, como esposa, como filho, como nora, como neto, como servo, como empregado, como líder. Para tudo na nossa vida nós temos princípios na palavra. Princípios valem mais do que lucro. Princípios valem mais do que honras humanas. Princípio da palavra vale mais do que posições eclesiásticas. Princípio e o obedecer ao princípio vale muito mais do que qualquer privilégio humano. Que nós venhamos entender que a espiritualidade, os dons espirituais, a manifestação da graça, a continuidade dos dons espirituais é real. Quando você vê Jesus falando com Nicodemos, ele vai dizer, olha, o vento sopra onde quer, vem e nós não sabemos de onde, para onde vai. Falando do Espírito, ele está dizendo que ele é assim, ele faz, ele pode fazer quando a gente menos espera, mas a gente não podemos mudar o conceito bíblico. A prioridade é o Evangelho, a prioridade é a palavra. Nós sentamos para ouvir a palavra. Muitas pessoas estão sendo manipuladas pelo sistema, pelos falsos profetas, falsos pregadores, porque não têm atentado à palavra. Meu amigo, meu irmão, você que me ouve, para a sua vida ministerial, para a sua vida familiar, para os teus negócios, para a tua jornada cristã, atente para a palavra de Deus. Tenha prazer, disse o salmista, em meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Esse meditar de dia e de noite diz respeito a você aplicar, a você fazer as correções na sua jornada, a você perceber quando você precisa alternar, mudar, virar, mudar a rota. A palavra de Deus, ela está aqui para moldar a nossa vida. Não é a palavra que se molda de acordo conosco, mas é nós que nos moldamos com ou através da palavra de Deus. Os frutos do Espírito precisam estar evidenciados em você, meu irmão. E eu gosto muito quando Paulo escreve aos Gálatas e ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E a diferença de ambas é gigantesca. As obras da carne está baseado e significa aquilo, ou quer dizer aquilo que você faz. E o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo faz em você, por intermédio da palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo formar em você um caráter de cristão que vai ser evidenciado não por palavras, mas pela sua vida, de acordo com o que está escrito. Você vai ter temperança, você vai ser paciente, você vai conseguir ter uma linguagem bíblica de acordo com as situações que você for colocado no seu dia a dia. Não deixe a palavra de Deus de lado, não deixe ela numa estante aberta em um texto ali tal, não, mas que você tenha prazer de como esta multidão se achegar próximo de Jesus por aquilo que ele é, pelo verbo encarnado. O próprio Cristo vai ministrar no teu coração e vai te convencer desta palavra. Eu creio que Jesus pode fazer muito milagre. Algum tempo atrás eu ouvi uma frase que diz respeito, talvez, o que a gente está conversando aqui, quando ele fala que milagre gera curioso,
mas ensino gera discípulo. Milagres são bíblicos, creio nisso, a evidência bíblica nos garante isso, vão nos seguir aonde a gente for, mas a prioridade é a palavra, é a doutrina, é o ensino, é o pão vivo que desceu do céu. Que Deus te abençoe, cuide da sua vida espiritual, atente para a palavra, aplique na sua vida e você vai ver que tudo vai mudar e o nome de Jesus será glorificado. Deus abençoe em Cristo Jesus, me queira bem e eu estarei orando por você, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família e crendo que através desse pequeno vídeo Deus vai se manifestar na sua vida e você vai ser bem-aventurado e feliz em nome de Jesus. Até a próxima, se assim Deus quiser.